Segredos que teimam em vir à tona, uma busca pessoal por vingança e a promessa de mais infectados correndo por todo lado. O primeiro episódio da segunda temporada de The Last of Us chegou e deixou o cenário pronto pro caos que vem a seguir. Oi, eu sou Gustavo Cunha e é hora de voltar a esse mundo belo e brutal de The Last of Us. A maior parte desse episódio 1 da segunda temporada é dedicada à exploração das ramificações dessa misteriosa desavença ali, né, que tá acontecendo entre o Joel e a Ellie. Pra uma estreia de temporada e um salto temporal tão grande como o que nós tivemos, é importante que isso seja estabelecido sem pressa para que a gente possa entender onde tá a história, né, e de onde a gente tá partindo. Joel tá mais velho, ele não tem mais aquela energia de antes, e a Ellie se tornou uma lutadora habilidosa, e o estabelecimento disso é muito importante pro que tá por vir na série. Esse primeiro episódio apresenta uma história mais contida, né, do que a gente tá acostumado a ver em The Last of Us, mas para que a maionese possa desandar de forma mais efetiva nos próximos episódios, é preciso que esse ponto de partida seja muito bem estabelecido. Dito isso, é interessante notar que, apesar de ser baseado na segunda parte do jogo clássico lá da Naughty Dog, esse primeiro episódio já trouxe algumas mudanças bem significativas em relação à história do game, né? Esse episódio 1 abre em Salt Lake City, 3 dias após os eventos lá do episódio final da primeira temporada, com os entes queridos dos vagalumes, né, que o Joel matou pra salvar Ellie, enterrando seus mortos e se perguntando o que fazer agora, né, que o grupo deles e a esperança pra humanidade simplesmente não existem mais. E é justamente aqui que nós conhecemos aquela que vai ser a antagonista principal dessa segunda temporada, pelo menos no primeiro momento, né? A Abby, que planeja colocar um plano de vingança em prática ali contra o Joel. No game The Last of Us, parte 2, a entrada da Abby foi pensada para provocar mais perguntas do que respostas, né? E o propósito dela não é apresentado já de cara. Mas a série segue por um caminho bem diferente, né? Ao invés de esconder informações, a adaptação optou por inserir a Abby e o grupo dela já no início, e a gente já conhece não só a Abby e o companheiro dela, o Owen, mas também a missão que vai levar os dois até Jackson, né, o que acontece no final desse episódio. No jogo, essa cena em que eles chegam à cidade aparece quase sem contexto, né, o jogador assume o controle da Abby com pouquíssimas pistas, a gente só sabe que ela tá procurando um homem ao lado do Owen, ali em meio à neve. No jogo, os jogadores só entendem realmente as motivações da Abby mais tarde, né, o que na época gerou uma grande controvérsia, inclusive, entre os fãs, né. É claro que eu não vou dar nenhum spoiler sobre isso aqui, a questão é que a série aparentemente tá tentando suavizar esse impacto, né, construindo uma empatia em relação à personagem desde o início, né? É uma escolha claramente influenciada ali pelas primeiras reações que a segunda parte do game teve lá atrás. No vídeo sobre esse primeiro episódio, os produtores da série contam que essa temporada é sobre as consequências da violência. Até onde você iria nessa busca por vingança, né? Esse Abby lembra um pouco do que o Joel sentiu ali quando ele perdeu a filha. Isso não é por acaso, né? Quando a gente perde alguém de forma violenta, por razões que não parecem justas ou lógicas, a reação em cadeia começa, né? E você percebe que a grande parte da temporada também vai ser sobre perspectiva, né? Quem são os heróis, quem são os vilões, tudo depende de onde você tá no início da história. Então, esse episódio 1 termina com a Abby e o grupo dela finalmente encontrando Jackson, preparando o terreno para o que quer que esteja por vir, o que nós já sabemos, né, que é um plano de vingança contra o Joel. É uma mudança importante em relação à estrutura do jogo. Depois disso, a gente tem um salto no tempo, 5 anos. Esse foi o tempo que passou desde que o mundo do Joel e da Ellie mudou para sempre, né? Mas o tempo, ao contrário do que dizem, não é capaz de curar todas as coisas. A segunda temporada começa com o peso da distância. A conexão que um dia manteve o Joel e a Ellie vivos agora tá rachada, né? Eles ainda vivem em Jackson, mas algo entre eles parece quebrado, né? E talvez o pior de tudo seja que nenhum dos dois consegue dizer exatamente o porquê. O Joel, consumido pela culpa, tenta se manter inteiro e numa revelação inesperada ele aparece fazendo terapia, cara, uma tentativa de lidar com a dor crescente dessa desconexão com a Ellie. E durante uma das sessões, a terapeuta, a Gale, levanta uma questão que é muito incômoda, né? O Joel tá mentindo. Não só pra ela, terapeuta, mas pra si próprio, né? E essa mentira pode ser o que destruiu a relação entre ele e a Ellie em primeiro lugar. É a primeira vez que o Joel é mostrado buscando ajuda emocional em The Last of Us, cara. A Gale é uma adição totalmente nova à história, ela não tá no jogo, e na série, durante a sessão de terapia, ela revela que o marido dela, o Eugene, morreu recentemente, né? E por conta do nome Eugene e de toda a conversa ali sobre o fuminho do capeta que eles têm, fica bem claro quem era o marido dessa senhora
no jogo, né? Na verdade, o Eugene não aparece diretamente no game, a história dele se desenvolve por meio ali de fotos e diálogos de personagens, mas tudo se resume ao fato de que ele deixou a esposa e a filha para se juntar aos vagalumes, né, quando ele era mais jovem, e morreu de um derrame aos 70 anos, né? Cerca de 6 meses antes dos eventos principais do jogo. Mas aqui na série nós descobrimos que por algum motivo o Joel foi forçado a matar o Eugene. Imagina, cara, provavelmente ele acabou se infectando ali, né, com aquelas perninhas de grilo que ele tava plantando, que podem ter invariavelmente ter sido contaminadas pelo fungo Cordyceps. Imagina o barato que isso deve ter dado no Eugene. De qualquer forma, o Craig Mazin revelou que as cenas de terapia foram inspiradas em estudos sobre traumas de guerra, né, especialmente ali sobre homens que tendem a esconder a dor e a sensação de culpa por trás de uma aparência de força. O Pedro Pascal trabalhou com um consultor especializado em traumas para representar essa dor silenciosa com autenticidade. Para ele isso é muito importante, né, porque ele tem também uma questão com ansiedade que é muito forte, né, e ele tem que lidar com isso sendo uma pessoa pública, é bem difícil. Mas o que importa de verdade é que nos prometeram mais infectados e a série já começou a cumprir essa promessa. O primeiro episódio da segunda temporada introduziu ali uma nova ameaça de forma brutal, né? Pra você que já jogou The Last of Us, os Stalkers já são velhos conhecidos, né? Criaturas sorrateiras que ali na parte 2 rondam os cantos escuros de Seattle, mas a série mudou completamente o contexto desses caras. Ao invés de aparecerem durante a jornada lá em Seattle, que acontece mais adiante, esses infectados invadem um espaço muito mais próximo, né? Os arredores da cidade de Jackson, e já no primeiro episódio, a Ellie cai ali no subsolo do Green Place Marketing e acaba cara a cara com uma criatura que não é apenas perigosa, ela é diferente. Essa infectada não ataca de imediato, ela observa, ela espera e o mais perturbador, ela planeja. Ao contrário, né, dos Clickers ou dos Bloaters, essa criatura sequer tem um nome em Jackson, né? Os moradores que estão acostumados ali a classificar ameaças não sabem o que eles estão enfrentando, né? Isso torna tudo ainda mais aterrorizante e, como eu disse, a gente tá apenas no primeiro episódio. Curiosidade, nos jogos os Stalkers representam uma fase intermediária entre os Runners e os Clickers. Eles são rápidos, silenciosos e difíceis de detectar. Muitas vezes eles somem ali antes que o jogador consiga reagir, né? Eles foram criados para provocar paranoia em ambientes fechados e escuros. Os Stalkers também são uma forma de representar como a infecção em humanos ali pelo Cordyceps não permaneceu estática, né? Ela vem evoluindo, criando novos tipos de infectados que vão ficando cada vez mais perigosos e inteligentes para poder fazer frente aos humanos. Darwin ficaria orgulhoso! Tudo acontece rápido. Uma luta, uma mordida e um segredo que a Ellie ainda não tá pronta para revelar, né? Para os fãs do jogo é uma surpresa ver a Ellie ser mordida ali tão cedo na história. Isso também acontece um pouco mais adiante, e exatamente no mesmo lugar em que isso acontece mais tarde no game, né, do lado ali do corpo. Mas o que realmente diferencia a série é a forma como ela reage. No jogo, quando isso finalmente acontece, a Ellie não tenta esconder, né, não tem muito drama, muito disfarce. A série, por outro lado, adiciona uma camada de paranoia e autopreservação, por assim dizer, né, porque quando ela volta pra Jackson, cercada ali por pessoas que não sabem sobre a imunidade dela, a Ellie reage como alguém que tá em perigo, né, numa cena muito silenciosa e angustiante. Ela corta a própria pele com uma faca e costura a ferida, disfarçando tudo como se fosse só mais uma cicatriz ali num mundo que insiste em machucar as pessoas que vivem nele. Esse, cara, é um ato muito desesperado, mas faz sentido, né? Nesse ponto da história, a imunidade não é uma bênção, ela é um risco. Aliás, quem prestou atenção nessa cena deve ter notado as cicatrizes ali sobre a antiga mordida no braço da Ellie, né? Que são tentativas anteriores de esconder que ela já foi mordida. E além de fazer em si própria aquelas cicatrizes para disfarçar, ela ainda colocou uma tatuagem por cima para disfarçar ainda mais, né? É um detalhe sutil ali que revela os anos em que a Ellie viveu guardando esse segredo, né? Um peso que ela traz. Depois daquela confusão na festa, a Ellie tá caminhando de volta para casa na neve. Ao passar ali pela casa do Joe, ela vê ele sentado na varanda, afinando o violão dela, e ela faz uma breve pausa, eles trocam ali um contato visual e ela continua sem dizer uma palavra. O que é interessante aqui é que essa cena acontece no jogo como a última conversa entre os dois. Eles têm ali uma conversa que mostra onde está realmente o relacionamento deles naquele momento. Então, existem algumas razões óbvias, né, para que a conversa não tenha acontecido nesse episódio, mas essa é uma referência que certamente vai fazer os fãs do jogo terem, como diria o Deckard de Blade Runner, respostas emocionais. Mas
Em The Last of Us, o perigo nem sempre vem com um grito ou uma mordida, né? Às vezes, o mais aterrorizante é só uma raiz se mexendo no escuro. Porque o episódio de estreia dessa segunda temporada termina com uma revelação silenciosa, mas assustadora. Algo mortal foi despertado sob os pés de Jackson. Eu adorei essa frase, cara. Como nós vimos ali no início do episódio, né? O Joel vem trabalhando como chefe de uma equipe de construção encarregada de ampliar o perímetro da cidade para abrigar novos refugiados. Mas durante as escavações, os trabalhadores rompem o antigo duto subterrâneo, aparentemente cheio de raízes mortas e inofensivas, só que essas raízes não são inofensivas e definitivamente não estão mortas também, né? Nos instantes finais ali do episódio, sentindo o calor do fogo, os tentáculos começam a se mover e eles estão vivos, cara, e são Cordyceps. Essa brecha acidental pode ter ativado a rede de fungos subterrânea, né? Que foi apresentada inclusive na primeira temporada, aquela que conecta ali os infectados por meio de uma mente coletiva. Se esse sistema tá acordando, então só existe um desfecho possível. Os infectados estão a caminho. E não só um ou dois zumbis mequetrefes ali perdidos pela estrada, cara. Nós estamos falando de runners, stalkers, clickers e até bloaters, todos eles chegando pra curtir a festa. Jackson pode ser uma cidade bem protegida, mas não pra um perigo assim. Velho, isso é muito maluco, né? Na vida real, o fungo Cordyceps, que existe, se espalha pelo solo com estruturas chamadas de micélios, que funcionam ali como sensores em busca de hospedeiros. Isso é muito punk. A ideia da mente coletiva na série foi inspirada exatamente nesse comportamento biológico real do fungo. E é irônico que tenha sido justamente uma celebração da vida que despertou o fungo, né? Se aquelas pessoas não tivessem largado aquela estrelinha no chão, próxima da abertura do duto, o fungo talvez não tivesse sentido calor e não teria despertado. Mas é sempre assim nessa série, nenhum momento de alegria pode ficar sem punição. Que vem o episódio 2 e toda a tragédia que a segunda temporada tem pra despejar sobre nós. Não esquece que tem aquele meu link da Amazon aqui embaixo na descrição do vídeo pra você ajudar o canal sem gastar um tostão a mais do que você já gastaria de qualquer forma, né? Você manda vir qualquer coisa pra sua casa ou pra você de quebra, ajuda o canal a permanecer no ar. E eu vejo você muito em breve, cara. Até lá, fica com Deus, permaneça bem, permaneça seguro, tá certo? Uma vez mais, muito obrigado e até a próxima.